Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Até amarram fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas dos seus ombros. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não vos façais chamar de mestres, porque só tendes o Mestre, o Cristo Senhor. O maior dentre vós será o vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe dos nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, dirigindo-se à multidão e aos seus discípulos, falando sobre aqueles que gostavam de sentar nas praças públicas, de ser saudados, de serem vistos, diziam que era tal coisa, mas não faziam. Assim, fazendo uma análise literária, na realidade que transparece em nosso cotidiano, é a humildade. Eles não eram humildes e queriam serem vistos em praças públicas, dizer que eram o mestre, que eram o doutor, o mestre, mas no fundo não eram e não viviam os mandamentos. Observai e fazei tudo. Eles diziam, mas não. E Jesus disse: não façais como eles, pois dizem e não fazem. Amarravam fardos pesados para carregar e não viviam assim. Vemos, dizer que é religioso
que vive os mandamentos, que está com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, dizer é fácil, mas temos que viver. E eles diziam e não viviam o que diziam. Primeiramente, gostavam de sentar nas cadeiras da frente, nas cadeiras mais da frente. Porque Jesus fala, gostam de sentar na cadeira de Moisés, que Moisés da lei do Antigo Testamento. E eles gostavam da cadeira de Moisés por quê? Porque gostavam de serem vistos. Que Moisés, o profeta do Antigo Testamento, da lei, e eles gostavam de sentar na cadeira de Moisés, de serem vistos. E eles faziam as ações para serem vistos e traziam as faixas, longas franjas dos mantos para serem vistos nos primeiros lugares. Temos que observar e estar no último lugar, isto é, ter amor e caridade, a humildade, não querer se aparecer. Como nós estamos vivendo na realidade que transparece em nosso cotidiano, que todos vivam como Cristo Senhor está nos ensinando. Eles gostavam de ser saudados em praça pública, de ser chamado de mestre. Um só é o vosso mestre, Cristo Senhor. Ele nos ensina interiormente, como comenta Santo Agostinho no De Magistro, na conversa com seu filho Adeodato. Um só é o vosso mestre, Cristo Senhor. Ele é o nosso mestre interior, nos ensina interiormente. E nós ensinamos por palavras, por ações e por gestos. Mas um só é o vosso mestre. E também um só é o vosso Pai, aquele que está no céu, o transcendente, o princípio sem princípio, o todo-poderoso, o justíssimo. Que todos observem e não sejam chamados de mestre, que um só é o vosso mestre, Cristo Senhor, o Redentor, o Salvador, que nos guarda e nos fortalece. Nós somos servos, que todos sejam servos. O maior dentre vós será o vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Vemos a realidade que transparece em nosso cotidiano, que todos vivam como está narrado na boa notícia, como Jesus está nos orientando. Não gostar de ser saudado em praças públicas para se aparecer, mas sim e não querer o primeiro lugar, mas sim o último. Que quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Em Cristo, juntos nós somos mais, e saibamos viver a humildade. Jesus começa falando da cadeira de Moisés e termina falando de aquele que se exaltar será humilhado, do que se humilhar será exaltado. Tantas vezes nós sofremos provações, saibamos sofrer todos os tipos de provações e viver como Cristo está nos ensinando, viver a humildade. Que a Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, a causa de nossa alegria, nos socorra e nos proteja, hoje e sempre, que todos vivam a humildade, que todos sejam servos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Rezemos ao glorioso São José. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Ó meu glorioso São José, pela viagem do Santo Padre, o Papa Francisco, ao Iraque, não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem.